Olá, meu nome é Davi Aroeira e esse é o curso Brasil, História e Arte nas décadas de 1950 e 1960. Vamos lá? E temos o prazer de anunciar a seguir a palavra do senhor deputado Gurgel do Amaral, líder do Partido Trabalhista Brasileiro. O Brasil vive uma grande hora com a promulgação da Constituição de 46. E no futuro, com as grandes possibilidades que o seu texto apresenta em matéria de revisão, eu tenho certeza de que nós poderemos consignar aquilo que não foi possível fazer passar em plenário. Entre meados de 1945 e o início de 1964, o Brasil viveu um período conhecido como democracia de massas. Quer dizer, a gente está falando aqui de uma experiência inédita, uma experiência democrática inédita na história do Brasil. Então a gente está falando das massas é porque um contingente bastante expressivo da população brasileira que até então não estava inserido dentro do processo democrático, do processo de tomadas de decisões, não só através da participação política, não só através do voto, mas por organizações, movimentos sociais. É um momento em que, nessas décadas, em que a gente vai ter uma dilatação da participação popular dentro da cena pública, dentro da esfera política. Na medida em que essa experiência democrática vai maturando, a gente vai ter uma manifestação artística que vai pressupor da participação e da expressividade do público, que é a arte neoconcreta. A gente está falando de uma arte que ela supõe a presença do outro para poder existir, ela só vai existir com a ação e a expressividade do público. O público, então, vai fazer parte do processo criador, né? Então, a gente está falando de uma arte que se baseia no conceito de alteridade. E a gente tem que pensar que a alteridade ela é um pressuposto básico e fundamental republicano e democrático. Então a gente tem um possível diálogo aqui entre manifestações de arte de vanguarda, principalmente das artes plásticas, com o momento político social vivido pelo Brasil. Na democracia de massas, a gente está falando de grupos, novos grupos que vão se incorporar nesse corpus político. A gente está falando de operários, de camponeses e mesmo de mulheres. A primeira vez que as mulheres votaram para presidente aqui no Brasil foi em 1945 apenas. 1945 representa o fim da Segunda Guerra Mundial e também representa o fim do Estado Novo no Brasil. O Estado Novo foi o regime ditatorial de Getúlio Vargas, que durou entre 1937 até 45. Desde que o Brasil entrou na guerra, principalmente com a aproximação do fim do conflito em 45, ficou muito evidente que o Brasil, que lutava do lado dos aliados, teoricamente em nome de uma democracia liberal, lutando contra as forças nazifascistas do eixo, a Alemanha e Itália, ficou bastante evidente o paradoxo de lutar por uma causa fora de casa, mas dentro do próprio Brasil, ter um regime com claros traços autoritários, ditatoriais, até de certa forma pode-se dizer flertando com essa ideologia fascistoide e que em nada convergia com os pressupostos da democracia liberal. Então, para os setores militares e mesmo para os civis, ficou bastante evidente esse paradoxo, portanto, a pressão sobre Getúlio Vargas passou a crescer à medida que o conflito dava mostras que estava se encerrando. A gente vai ter o anúncio de eleições, a gente vai ter a anistia de presos exilados, políticos, o fim da censura nos jornais. Em 45 a gente vai ter a eleição, o qual vai vencer a eleição Eurico Gaspar Dutra, mas o importante é a gente pensar que pela primeira vez em quase 20 anos, um presidente
eleito, de fato assumiria a presidência do Brasil. A gente tem que pensar, em 1926, Washington Luiz vence as eleições, em 1930, o candidato que vence, Júlio Prestes, não assume. O movimento revolucionário, o movimento golpista, enfim, consegue se articular e se sobrepor sobre Washington Luiz, que ainda ocupava o cargo, e numa articulação, Getúlio Vargas acaba assumindo a presidência em 30, e tanto por uma capacidade de convergir interesses contrários, quanto pelos instrumentos repressivos que ele mesmo criou, Getúlio Vargas conseguiu se manter então no poder durante 15 anos. Então, nesse período, não tivemos eleições para presidente. Então, a gente é possível perceber que entre 46 e 64, a gente vai ter os 4 presidentes que vão vencer as eleições, eles eram membros de 3 partidos diferentes, o que mostra uma certa alternância, uma alternância até significativa, denotando então uma maturação político-partidária que não existia até então. Se a gente pensar que ainda se votava para vice-presidente, o candidato a presidente teria um candidato a vice com o qual ele dividiria palanque, mas não era certo que o vice seria da mesma, digamos, chapa, entre aspas, do candidato eleito. Em 1930, o percentual do eleitorado brasileiro era de 5%. E em 1962, esse percentual vai para 25%. A gente vai ter uma crescente camada da população alfabetizada. Isso é um detalhe importante. E uma outra mostra dessa maturação político-democrática que a gente vai ter é que, de fato, agora a gente tem uma disputa eleitoral. Porque até 1930 não havia disputa, as eleições eram forjadas, eram todas fraudadas. Pouquíssimas ocasiões a gente vai ter alguma ligeira dúvida sobre quem poderia de fato ganhar as eleições, mas os números das urnas mostram que a distância entre a pretensão e a realidade era bastante grande. A partir de agora, a partir de 1945, a gente vai ter um processo acirrado, uma disputa eleitoral real nas eleições presidenciais principalmente, mas mesmo para os outros cargos, para governador, para prefeito, enfim, o processo decisório acabou mudando bastante, isso, claro, por uma nova camada populacional que está em jogo, que está no jogo, melhor dizendo. Se a gente for pensar, o operariado vai ser uma força política não apenas de sustentação de um governo, mas para a própria eleição, pela própria escolha desse mandatário. É importante a gente pensar, por exemplo, que a eleição de 1945 foi a primeira disputa real. Quer dizer, até poucos dias da eleição, o candidato favorito era o brigadeiro Eduardo Gomes, que por conta de uma declaração, vamos dizer, infeliz, ele teria dito que não precisava do voto dos marmiteiros. Os marmiteiros era basicamente o operariado. Ele desdenhou do voto popular, de fato, que acabou elegendo o seu adversário. O Eurico Gaspar Dutra, ele não era favorito até então, o que mostra que você tem uma real disputa aí, né? É importante a gente pensar que, por exemplo, a Constituição de 1946, ela é a primeira a ser redigida por uma Assembleia Constituinte também eleita pela população. Até então, as constituições eram basicamente sancionadas, debatidas nas assembleias, mas um texto trazido pelo Executivo. E mesmo as constituintes, é a primeira vez aqui, então, que os membros parlamentares dela vão representar o eleitorado brasileiro de fato. A gente pode questionar se essa representatividade ela era de fato atrelada às vontades dessas populações, mas pelo menos dentro do jogo político, dentro do teatro político, esse pressuposto acabou se concretizando. E uma questão importante é que, nesse momento, a gente tem inclusive a participação do Partido Comunista, que tinha passado décadas na ilegalidade, e agora, mesmo que por um brevíssimo período, ele vai integrar essa constituinte com deputados como, por exemplo, Carlos Marighella, Luiz Carlos Prestes e mesmo o escritor Jorge Amado.
Então, um outro elemento desse desenvolvimento da democracia brasileira seria a vida político-partidária, que ela se complexifica bastante nesse período. Os partidos agora começam a ganhar uma dimensão nacional. Até então, a gente pensa nos partidos como forças muito mais regionais, regionalistas. Como eu disse, o Partido Comunista ele tem uma vida curta dentro da legalidade. Em 1945 ele volta a ser considerado um partido legal, mas em 1947, na esteira ali do início da Guerra Fria, onde o Brasil vai seguir um alinhamento com os Estados Unidos, o presidente Dutra vai novamente colocar o PCB na ilegalidade. Ele vai atuar de uma maneira importante mesmo nessa ilegalidade. Ele vai se articular, por exemplo, dentro do movimento camponês, do movimento operário. Ele vai conseguir dar vazão à sua influência por meio de jornais, de escritos, enfim. Ele ainda continua um ator político relevante, só que, uma vez na ilegalidade, é bastante limitada a sua atuação efetiva dentro do cenário político. É importante a gente perceber que a vida político-partidária, excetuando esse fato de perseguição notória, ela vai se desenvolver de uma maneira novamente inédita no Brasil. A gente vai ter 3 grandes partidos, a UDN, o PTB e o PSD, mas a gente ainda vai ter a presença de outros partidos também que vão mesmo chegar à cadeira da presidência, como o partido de Jânio Quadros. É importante a gente perceber que, apesar do voto ser a essência da participação nas tomadas de decisões na política nacional, ela não é a única forma dessa participação, dessa expressão popular. Quer dizer, a gente está falando se a gente for pensar de outras formas de organização, a gente está pensando em organizações sindicais, em movimentos sociais. A partidarização da população se dá não apenas por meios institucionais. O debate político começa a ganhar uma nova dimensão. E a organização social aqui ela vai acabar levando para as discussões, para a cena pública e para a agenda política nacional alguns temas até então considerados tabus. Temas como o aumento real do salário mínimo, direitos dos camponeses. A gente tem que pensar que os camponeses não podiam nem se organizar em sindicatos, por exemplo. A gente está falando aqui de uma construção num imaginário nacional democrático. Nesse período, entre 45, 46 e 64, as greves vão ser uma forma muito expressiva dessa participação popular. A gente está falando aqui de greves que mobilizaram centenas de milhares de pessoas, algumas greves articuladas até nacionalmente, extrapolando determinadas categorias, próximo até uma greve geral. Isso é um indício de como que efetivamente a população se coloca como depositária de direitos democráticos, direitos políticos, direitos civis. A gente vai ter organizações trabalhistas, como por exemplo o Comando Geral dos Trabalhadores, isso tudo num cenário urbano, mas a gente também vai ter a entrada desse novo ator político que é o camponês. Na verdade, a gente tem que pensar que a questão agrária no Brasil é talvez a questão mais dramática historicamente falando. A entrada desse novo ator político em meados da década de 50 vai dar um novo giro justamente no que seria o imaginário político nacional. A gente pode citar, por exemplo, os levantes camponeses em Porecatu, no Paraná, as organizações camponesas de Trombas e Formoso, em Goiás, ou as ligas camponesas do Engenho da Galileia em Pernambuco, e que aí a gente vai ter, por exemplo, a presença de um deputado, Francisco Julião. Questão agrária é, sem dúvida, o fator de toda essa inquietação. No fundamental, o que se discute no Brasil é a necessidade de se passar de um regime que desconhecia a existência desses 40 milhões de servos para um regime participem da vida. Tem a sua opinião. Há um grupo minoritário que não quer que isto aconteça, mas isso acontecerá. Isso sucederá porque é uma contingência histórica, é uma necessidade imperiosa, e ninguém vai poder deter a marcha dos humildes
nessa luta pela sua própria sobrevivência. Que mostra um pouco essa inserção desse setor marginalizado, essa inserção dentro da vida política institucional propriamente dita. A gente está falando, no caso dos camponeses, a luta pela sindicalização no campo, a luta pela terra, a gente vai começar a ter uma conscientização da reforma agrária. A gente está falando de um novo sujeito político que vai justamente entrar nessa estrutura arcaica e que é até hoje, uma das grandes questões do Brasil, né? Quer dizer, a organização social, a luta por direitos, isso vai começando a ser inserido dentro de uma cultura política que vai se fortalecendo nesse período. São 20 anos, não é exatamente muito tempo, mas foi um período suficiente para uma certa conscientização política ganhar novo corpo dentre camadas até então excluídas da vida política nacional. Trabalhadores do Brasil, depois de quase 6 de afastamento, durante os quais nunca me saíram do pensamento a imagem e a lembrança do grato e longo convívio que mantive convosco, eis-me outra vez aqui ao vosso lado para falar com a familiaridade amiga de outros tempos, e para dizer que voltei, a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Esse período, o período entre 46 e 64, muitas vezes ele é conhecido como um período populista, de governos populistas. Mas eu acho importante a gente questionar essa classificação, primeiro, pelo que significa o termo populismo. Mesmo até hoje o populismo é usado como uma classificação política, mas nesse momento é um populismo de uma aproximação das massas por meio de um discurso demagogo, ou por meio de uma política clientelista, né, de troca de favores, enfim. Mas se a gente for parar para pensar, o populismo ele é uma forma de dizer que essas camadas populares, esses novos grupos até então excluídos, entraram dentro do jogo político e as suas demandas passaram a exercer um peso nesse equilíbrio. Então, o político que efetivamente ignorasse essas massas, ele não conseguiria se manter, se eleger, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente não pode pensar essas massas como acéfalas. Elas tinham as suas próprias reivindicações e tinham as suas próprias formas de articular e de negociar. Eu acho que isso que é uma questão importante. No populismo, pelo menos o termo usado como um jargão, parece que o povo essa massa é colocada como uma massa de manobra ou uma população que não percebe qual que é o seu papel no jogo político, que é a de ser manipulado. Acredito que nesse momento a população, justamente o contrário, ela se coloca na cena pública exigindo as suas demandas e cabe aos governantes atuarem de acordo com essas demandas. E aí vão ser estilos diferentes, e aí um estilo que se aproxima por meio de uma retórica e por meio mesmo de uma concessão de direitos. Eu acho que a gente está trabalhando com um equilíbrio muito mais complexo do que poderia passar esse conceito de populismo. Então é interessante que, se nesse momento a gente vai ter justamente uma participação popular maior na cena pública para ajudar a efetivar a nossa democracia aqui no Brasil, é curioso que nas artes a gente vai ter um certo paralelo acontecendo aqui com a arte neoconcreta e o seu pressuposto, que é justamente uma participação ativa do público
que, ao invés de se tornar um espectador passivo, se torna um participador do processo criativo. Então, assim como talvez a gente poderia pensar, a população passa a ser incorporada dentro desse corpus político, a obra de arte passa a ser incorporada também pelo participante, que aqui se torna um co-criador da obra. É importante a gente retomar então um pouquinho que o movimento concretista ele vai ter uma cisão principalmente entre paulistas e cariocas. Os cariocas vão então tomar um novo posicionamento diante de uma racionalização exacerbada no processo artístico. Daí o movimento neoconcreto, quer dizer, ele deriva de boa parte das discussões que estavam presentes na arte concreta, o construtivismo, a noção de uma arte para o mundo moderno, mas não vai abrir mão de elementos sensíveis e elementos poéticos que a arte concreta rejeita praticamente sua plenitude. Como a gente viu na última aula, a arte concreta vai ter a sua primeira exposição nacional em 1956 em São Paulo, em 57 ela se repete no Rio de Janeiro, mas aqui já fica bastante evidente uma tensão entre os projetos estéticos desses artistas. Então, essas tensões vão se acirrar de modo que esse racha vai ser bastante eloquente. O grupo Ruptura, o grupo Paulista e o grupo Frente vão entrar em choque nesse momento, com o grupo Frente lançando em 1959, na mesma data da primeira exposição de arte neoconcreta, o seu manifesto. E o seu manifesto é bastante dirigido à arte concreta com a qual eles buscavam romper. Basicamente, a arte neoconcreta está buscando se opor a uma noção mecânica da obra, né? A obra como um mero objeto. Se a gente volta às discussões da última aula, a gente lembra que uma escultura, uma pintura concretista, ela era o objeto, ela era uma materialização daquela representação formal. Uma tela bidimensional com um quadrado vermelho era apenas um quadrado vermelho e nada mais. E aqui na arte neoconcreta, o objeto não vai significar apenas aquilo que a gente está vendo. Quer dizer, vamos trabalhar muito com formas, mas vai existir uma expressão poética por trás também daquela obra. O Manifesto Neoconcreto é bastante interessante, uns trechos dele, por exemplo, que ele diz: "Não concebemos a obra de arte nem como máquina, nem como objeto, mas como um quase corpus." Quer dizer, o que está em jogo aqui é embaralhar essas divisórias para algo muito mais complexo que vai se dar justamente pela experiência. Então, o que a arte neoconcreta vai fazer é uma nova relação entre a obra e o espectador, entre o artista e o público e, em suma, entre mesmo a arte e a vida. Um elemento importante do neoconcretismo é que a obra ela começa a se desprender da moldura. Então, ela passa a escorrer do quadro para fora. E aqui a gente não está dizendo exatamente de escultura. Então a gente está dizendo aqui de uma nova formatação para a obra de arte. Quer dizer, quando o quadro sai da moldura, as esculturas saem dos pedestais e a arte começa a ocupar outros espaços, por exemplo, quando Hélio Oiticica coloca os seus relevos bidimensionais ou os núcleos, ele está tirando a pintura da tela para colocar no espaço, ou a Lígia Clark que vai fazer os seus casulos quando a pintura começa a ficar tridimensional. Aqui a gente está colocando a arte quebrando rompendo essa barreira do quadro tradicional para algo que vai de fato ocupar o espaço e vai ganhar até um outro caráter, que é o caráter de tempo. A obra começa a ter um novo elemento que é justamente o tempo da experiência. Acho que é importante a gente falar aqui de alguns artistas e algumas obras em específico, a saber, a Lígia Clark, Lígia Pape e Hélio Oiticica, para a gente entender um pouco melhor isso. Lígia Clark, em 1960,
vai fazer uma série de, que a princípio a gente chamaria de esculturas, que se chamam os bichos. Os bichos, eles são placas de aço, de metal, enfim, que são articuladas em dobradiças, mas que elas são montadas de acordo com cada participante. O participante, ele monta o seu bicho e, ainda que não tenha uma forma correta, uma forma certa, tem formas que não são possíveis no sentido da própria estrutura da obra. Então, o próprio, aqui agora, participador tem que ir descobrindo esses limites num jogo entre obra e público. Quer dizer, o neoconcretismo ele chegou a ser definido, por exemplo, como a dialética entre a construção de Mondrian, ou seja, um caráter rigoroso com a forma, que estava presente então no projeto construtivista, como a gente viu na última aula. Então é a dialética entre essa construção mondrianesca e a desconstrução promovida por Duchamp e as obras de arte do dadaísmo do início do século XX. Porque ali a gente vai ter um processo de desconstrução do que seria o conceito de obra de arte até então. O movimento Dada vai quebrar com essa conceituação histórica, justamente procurando embaralhar os campos da vida social com a obra de arte, com um campo estético. Então os bichos vão surgir ali na segunda exposição neoconcreta de 1960, vai ser um marco, porque a questão do potencial das obras vai se tornar, se não infinito, pelo menos ele não vai estar previsto. O artista, então, ele começa a ser não alguém que define, que cria delimitações, mas vai ser alguém que começa a se tornar um proponente. O público é quem vai articular essas possibilidades. Então a obra de arte aqui na arte neoconcreta ela não é acabada. Por isso mesmo a estrutura espacial e temporal dela se dilata de uma forma até então inédita. Outra artista importante aqui para a gente entender o neoconcretismo é a Ligia Pape. E a Ligia Pape, ela em 58, 59, começa a trabalhar com as formas, mas de uma perspectiva poética. Ela vai fazer, por exemplo, o que ela chama de balé neoconcreto. O balé neoconcreto seriam formas, né, geométricas em que bailarinos vestiriam essas formas, né, ficariam dentro delas, cilindros, cubos, enfim, e essas formas se movimentariam pelo espaço, né, fazendo então uma dança com as formas. Mas um trabalho que eu acho bastante significativo que a Ligia vai propor são os livros. Ela vai inclusive subverter o próprio entendimento do que seria um livro. A gente vai ter, por exemplo, o livro da criação. O livro da criação, ele não é, mas também pode ser, nem pintura, nem escultura, nem livro, ao mesmo tempo que ele é tudo isso. O livro da criação, você pode dizer que é uma escultura, pode dizer que é um poema, porque são uma série de unidades onde eu narro a criação do mundo sem palavras, quer dizer, são formas e cores que você vai armando as unidades e a partir daí você vai narrando, ou vai lendo, entre aspas, a história da criação do mundo. Por fim, eu acho que é importantíssimo a gente pensar Hélio Oiticica. Oiticica vai vir de pesquisas formais desde meados da década de 50, né? Ele vai trabalhar com o que ele chama de meta-esquemas, mas ele vai tirar essas formas que ele trabalhou do quadro para o espaço. Um elemento bastante importante da pintura para o Hélio Oiticica é a cor. A cor seria o núcleo da pintura. Então ele vai tirar essa pintura do quadro para transportar para o espaço, em que a pintura fica suspensa. A cor representando a pintura começa a ter uma nova relação com o público que passa a rodear a pintura. Aos poucos ele vai desenvolvendo novas dimensões arquitetônicas dessa obra, até chegar no ponto dos penetráveis. Os penetráveis são então uma construção de madeira e com uma porta deslizante, pelo menos esses primeiros, em que o sujeito se fecha dentro da cor. E isso daí é um elemento bastante interessante para a gente pensar quais são as possibilidades e quais são os limites expandidos, os campos expandidos promovidos por esses artistas do neoconcretismo.
O Elliott Sica vai ainda investigar um pouco mais a questão da cor com os bólides, mas o ápice da criação do hélio nesse momento vai ser a invenção do parangolé. O parangolé, que foi chamado pelo poeta Haroldo de Campos como peça-dança e poema dançado. No parangolé, que são, se a gente for pegar só para descrever assim a estrutura da obra, é uma vestimenta que, para o participante, para o público conseguir perceber todas as cores, por exemplo, todos os materiais, envolveria necessariamente um movimento de dança, um movimento de explorar a obra. Então, na verdade, o que vai ter aqui é que, para a obra se manifestar, ela tem que ser incorporada, literalmente. Assim, quer dizer, tem a incorporação da obra no corpo e do corpo na obra. A obra se insere, se integra ao participante de uma forma que começa a se misturar o que é o participador e o que é a obra. Então, a estrutura dessa obra está baseada na ação, assim como as outras, mas nesse momento uma ação do corpo, uma ação de dança. E aí a gente pode voltar aqui a pensar a questão das possibilidades entre a participação democrática e a participação na arte neoconcreta, porque isso que a gente acabou de ver mostra que a arte neoconcreta tem uma ambição, ela aspira a um patamar muito mais horizontal, mais democrático mesmo. De novo, vale a pena ressaltar que isso é um recorte, né? E que, como toda arte de vanguarda, sua inserção dentro do tecido social é bastante limitado. E se a gente for pensar também que dentro do espectro político nacional desse momento, a participação popular, apesar de crescente e vai alcançar o ápice nos anos de 1963 e 64 no governo de João Goulart, ela tem limitações bastante evidentes, por exemplo, na Constituição, que não mexia na questão agrária, na questão de reforma agrária, a Constituição de 46. A gente pode pensar também que os limites entre tanto o projeto artístico estético de participação popular no cenário artístico quanto a participação popular no cenário democrático vai sofrer um duro golpe em abril de 1964, quando uma articulação civil-militar derruba o presidente João Goulart e dá início à ditadura, que vai durar 21 anos. Mas aí a gente vai ver na próxima aula e eu espero vocês lá, espero que vocês tenham gostado e até mais!